do nosso programa de hoje. Áudios vazados ligam Maduro a métodos ilegais contra civis. O que está acontecendo, pessoal? Para quem talvez aí não conheça, nós temos Hugo El Podio Carvajal, uma das figuras iminentes do chavismo, e até dezembro do ano passado, ou melhor, 2 de janeiro desse ano, era o membro de mais alto escalão preso do regime chavista. Hugo El Podio Carvajal tem um histórico de irmão de armas de Hugo Chávez desde a sua primeira tentativa de tomada do poder por um golpe de Estado em 1992, em Caracas. Ficou preso junto com Hugo Chávez e, além disso, ele era um líder ativo do cartel de Los Soles. Foi preso entre 2019 e 2020 na Espanha e deu ali diversas declarações, algumas que envolviam até Luiz Inácio Lula da Silva, o que fez o Hugo El Podio Carvajal ficar muito conhecido no Brasil. Em 2023, ele foi extraditado para os Estados Unidos e o seu processo está correndo ao lado do seu antigo aliado e por pouco tempo líder, Nicolás Maduro Moro, que também foi capturado pelos Estados Unidos e está preso. E nós temos essa próxima semana, tá, a apresentação de mais uma das fases do julgamento de Hugo El Podio Carvajal em Nova York. E dentre a expectativa para esse momento, surgiram algumas gravações de um interrogatório, tá, que foi feito com Hugo El Podio Carvajal. E não temos a data propriamente dita, mas aconteceu entre 2021 e 2023 esse interrogatório e foram feitas perguntas por enviados do Tribunal Penal Internacional, tá bom? E aqui tem uma questão importante. Primeiro eu vou passar todo o bastidor para vocês, para depois a gente ir para a questão dos áudios em si. Essa questão envolvendo o Tribunal Penal Internacional foi gravada na Espanha e ali ele dá vários detalhes de como Maduro fazia todo o processo de repressão. Inclusive, vocês vão perceber que o Hugo El Podio Carvajal, ele até pede garantias para continuar falando, dar mais detalhes, além do que ele já estava dando nesses áudios, porque ele queria a todo custo evitar a sua extradição aqui para os Estados Unidos da América. Agora, o que nós temos em cima desses dados? A justiça americana pode utilizar alguma coisa desses áudios que foram vazados de Hugo El Podio Carvajal no processo dele envolvendo o TPI? É um pouco complicada a resposta, mas a possibilidade é que não. No caso do Hugo El Podio Carvajal diretamente, tá? Por quê? Nós temos a seguinte situação. O Tribunal Penal Internacional, ele não tem os Estados Unidos da América como signatário. Os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição desse tribunal que fica em Haia, tá? O Brasil, por exemplo, é um desses signatários. No caso dos Estados Unidos, não. Porém, todavia, contudo, o que acontece? O que o Hugo El Podio Carvajal disse sobre o Maduro, aí sim, isso pode ser apresentado a Hugo El Podio Carvajal, solicitado que ele fale sobre isso e essa delação, tá, ser utilizada primeiro para amenizar a pena do Hugo El Podio Carvajal e isso ser usado contra o Maduro no processo dele, que está marcado a próxima audiência do seu julgamento no dia 26 de março, também no Distrito Sul de Nova York. Então, entendam aqui a separação, né? Isso pode prejudicar Hugo El Podio Carvajal diretamente? Não, mas pode ajudá-lo e aumentar as acusações contra Nicolás Maduro, que hoje está sendo trabalhado em cima do tráfico internacional de drogas e pode ter um agravamento com a anexação dessa questão, da questão humanitária dentro do mesmo processo ou ser aberto um novo processo e um novo julgamento baseado só na questão humanitária contra Maduro também ser utilizada.
Ficou claro até aqui, pessoal? Me digam aí se ficou. Coloquem um, por favor, no chat para que eu consiga aqui ter uma noção se consegui deixar todos esses pontos claros para os amigos. E nesse meio tempo, enquanto você coloca um ou dois aí no chat, dois se não ficou claro, obviamente, você pode aproveitar também para deixar um like aqui na nossa transmissão, pois isso ajuda bastante no alcance do nosso programa, tá certo? Vamos lá. Então, vamos aqui ao material que inclusive está lá no nosso portal, tá? Com exclusividade na mídia brasileira. Não vi ninguém mais publicando sobre isso, nenhum outro portal de mídia da mídia grande, da mídia independente, né? Então você vai encontrar esse material lá no phvox.com.br, no nossa parte de notícias, tá certo? Hugo Elpodio Carvajal volta a estar no centro das atenções com o vazamento de novas gravações de áudio, nas quais descreve a representantes do Tribunal Penal Internacional como o regime chavista reprimiu civis durante os protestos na Venezuela em 2014 e 2017. Em 2017, inclusive, né, nós temos ali situações tão brutais que aconteceram dentro da Venezuela, que vocês encontram muitos detalhes, inclusive, no meu livro, né, sobre o Foro de São Paulo, como esse processo de aprofundamento da ditadura chavista, ele ocorreu ali em 2015 e 2017, mas 2017 foi muito brutal. Você vai encontrar detalhes de tudo isso, né, no livro Foro de São Paulo e a Pátria Grande, também de minha autoria. Em seu depoimento, enquanto estava preso na Espanha, ele apontou diretamente como Nicolás Maduro e outros altos funcionários chavistas que também estiveram envolvidos. Antes de ser extraditado para os Estados Unidos, Carvajal respondeu a um questionário sobre o modus operandi da liderança e os crimes contra a humanidade que estão sendo investigados no caso conhecido como Venezuela 1, perante o Tribunal Penal Internacional. Suas declarações detalharam meticulosamente como Nicolás Maduro orquestrou todos os métodos possíveis para reprimir os protestos no país. Abre aspas. A estratégia em matéria de ordem pública foi decidida por Maduro desde que chegou ao poder e comunicou publicamente ao ministro que qualquer protesto deve ser reprimido. Ele precisa demonstrar que seu poder e força estão acima de qualquer tentativa política ou civil de resolver as reivindicações da sociedade, independentemente das consequências. Isso daqui, né, é um tapa na cara do Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive no mês que vem, ao que tudo indica, será recebido na Casa Branca, aqui em Washington, pelo presidente Donald Trump, e ele vem dizendo que a questão da Venezuela tem que ser resolvida internamente pelos venezuelanos, né? E a pergunta que eu sempre faço enfrentando a ponta do fuzil, a pólvora, né, a porrada, inclusive os militantes do MST, que com a anuência, tá, no mínimo, do Partido dos Trabalhadores de Lula, vai para a Venezuela e ajuda na repressão à população civil. Tá? Isso aqui é um detalhe importante, né? Então fica aqui, né, esse ponto muito específico do que Elpodio Carvajal disse. E ele continua, vamos lá. Por esse motivo, Maduro decidiu que os protestos de 2014 e 2017 não só fossem controlados, mas também sufocados e eliminados, sem se importar com a vida das pessoas, disse ele no áudio vazado que posteriormente foi publicado pelo jornalista David Placer. E pessoal, olha que interessante, né? Eu citei agora há pouco para vocês o meu livro do Foro de São Paulo. E ali você vai encontrar também várias questões dessa crise de 2014 na Venezuela. E como Luiz Inácio Lula da Silva, em pessoa, tá? Diretamente, atuou para ajudar o regime chavista. Entre outras coisas, que você vai encontrar detalhes lá no meu livro, tem justamente a visita de ninguém mais e ninguém menos Diosdado Cabello, tá? Que foi levado por Lula ao Palácio do Planalto para ter reunião com Dilma Rousseff
E quem participou também ali da comitiva que recepcionou ninguém mais, ninguém menos que o então presidente do Senado Federal e do Congresso, o senhor Renan Calheiros, tá? E depois, olha só, né, para vocês verem como o tempo passa e o PT continua o mesmo, tá? Depois, o Lula, em pessoa, montou uma excursão onde Diosdado Cabello foi levado a uma instalação da JBS e sentou para conversar pessoalmente com Diosdado Cabello e os irmãos Batista. E o objetivo? Ajudar a Venezuela a conseguir principalmente frango, tá? Para a iniciativa dos mercados estatais com preços controlados para tentar conter, né, ali toda a revolta popular que estava acontecendo. Foi justamente na esteira da queda do preço do petróleo internacional de 2013 que começou a colocar a Venezuela na maior crise financeira de sua história, que persiste até hoje essa crise. Então, assim, tudo isso daqui, as margens de toda essa repressão que ele está dizendo, o que o Maduro queria, como queria, tal, tinha alguém que estava ajudando ele a estabilizar o seu governo nos bastidores, inclusive dentro do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, com o narcotraficante internacional Diosdado Cabello sendo ciceroneado pelo próprio Lula, em pessoa, no gabinete da Dilma, e apresentando ele em reuniões para os batistas, tá? São alguns detalhes que você vai ter lá, ainda mais no livro, né, pessoal? É muita sujeira quando a gente fala do atual presidente do Brasil e do seu partido, né? Porque eu sempre digo, não é um partido político, é um think tank revolucionário internacional, tá? Continuando aqui a matéria que está no nosso portal. Então, como se desenrolou esse esquema de repressão, Carvajal abordou essa questão e não hesitou em fornecer detalhes sobre o funcionamento dessa estrutura piramidal, apontando que o regime criou muitos meios legais para neutralizar protestos. Estes podem ser resumidos em duas abordagens principais. Primeiro, o uso irregular de serviços de inteligência e forças de segurança, o DGSIM, a famosa SEBIN, CONAS e FAES. E segundo, o uso de grupos armados coordenados em diferentes níveis sob a direção de diversos agentes políticos. Tá? Abre aspas aqui para o Carvajal novamente. O controle dos protestos tem duas variantes. Em primeiro lugar, há o controle formal, destinado a entender a situação de ordem pública de acordo com a lei. E, em segundo lugar, existe um controle informal, criado à margem da lei e executado por organizações criminosas paraestatais ou paramilitares. Ou seja, do que ele está falando aqui? Inclusive, tá, de grupos que foram utilizados de narcotraficantes, criminosos de morro mesmo, bandido de rua, tá? Para perseguir, sobretudo em 2017, aqueles que estavam se levantando contra o regime do Maduro. E entre esses grupos aqui está as milícias armadas do MST, tá? O MST tem guarnições armadas que atuam sob ordens dos capos de Maduro para perseguir venezuelanos, tá? Estamos falando aqui de brasileiros indo para a Venezuela perseguir o cidadão comum vítima da ditadura, tal qual os cubanos também faziam. É muito importante lembrar isso daqui, porque o MST é sempre escondido de todos os seus crimes que eles cometem dentro do Brasil. E vale lembrar que o MST nem o CNPJ tem. Ele é uma ideia, propositadamente dessa forma, justamente para não ter responsabilidade. Tá? Então, é sempre bom lembrar isso daqui. Da mesma forma, ele explicou que o controle formal é de responsabilidade do ministro do Interior, que conta com a Polícia Nacional, a PNB,
para garantir a ordem pública. Caso a capacidade da PNB seja sobrecarregada pela dimensão dos protestos, a Diretoria de Ordem Pública da Guarda Nacional é acionada, embora a Guarda Nacional esteja subordinada ao Ministério da Defesa, comandada pelo Vladimir Padrino Lopes, que está lá até hoje no poder na Venezuela, junto com Delcy Rodrigues, Jorge Rodrigues e Diosdado Cabello. Sua coordenação para esses fins é feita pelo Ministério do Interior. E só para a gente entender aqui, pessoal, mas o Maduro está preso, isso não tem relevância. Tem. E eu vou mostrar para vocês como, mesmo após a prisão do Maduro, essa estrutura continua funcionando. Vocês se lembram que nos primeiros dias, depois da captura do Maduro, tivemos uma entrada ao vivo, porque o sistema de defesa antiaérea de Caracas foi acionado, e depois viu-se que foi por conta de um drone, e não sabia se era um drone do próprio exército venezuelano que ativou ali todas as defesas. A gente chegou a entrar ao vivo aqui em caráter de urgência para cobertura e tudo mais para vocês. E naquele episódio, nós conseguimos mostrar para vocês aqui diversas imagens de civis, tá? Civis portando armas e patrulhando as ruas de Caracas em busca do que poderia ser os invasores, né, para fazer o confrontamento militar nas ruas. Chegou-se até pensar que poderia ser o Diosdado Cabello também, tentando derrubar o governo da Delcy Rodrigues naquele episódio. Não sei se você se lembra, mas se você acompanhou, né, coloque aí um eu lembro no chat para a gente ter uma noção bem clara disso. E o que nós vimos? Esses grupos paramilitares, tá? Organizações criminosas e paraestatais funcionando para a senhora Delcy Rodrigues. E são eles que continuam fazendo a repressão para que não haja manifestações na Venezuela, para manter o povo sob controle. E o próprio Diosdado Cabello vem utilizando, como nós mostramos aqui também, em vídeos no programa de TV dele, esses grupos para fazer ameaças, com o lema: duvidar é traição. Se você não pode nem duvidar do governo, do governante, do político que está ali, você é traidor. Essa é a linha que o chavismo vem utilizando. E qual é o TACAP para força para isso? Toda essa estrutura aqui, que é o Podio Carvajal falou nesses áudios que vazaram, né? Muito bem. Então tem mais aqui um trecho da fala dele. Abre aspas. Em teoria, todas as ações de ordem pública são atribuídas do ministro do Interior. Na prática, quem decide tudo é Nicolás Maduro. Ele tem até comunicação direta, tanto com a Polícia Nacional Bolivariana quanto a GNB, que é a Guarda Nacional Bolivariana, para redirecionar sem ter competência para isso suas ações de ordem pública, acrescentou. Ou seja, ele era um ditador, de fato. Ele passava por cima de toda a ordem institucional, né? O que ele tinha poder como presidente ou não, e ditava o que deveria acontecer como um ditador. Aqueles que executaram as ordens de Maduro para reprimir e sufocar a população também foram apontados. Desta vez, Carvajal citou Tarek El-Aissami. A Tarek El-Aissami, que foi, ao que tudo indica, tá, pessoal? Ele foi aí expurgado, ninguém sabe do paradeiro do Tarek El-Aissami, ele que chegou a ser vice-presidente, tem ligações com o partido Baath do Iraque, que é o mesmo Baath do Saddam Hussein, tá? Através do seu pai, e era a ponta de ligação com os regimes terroristas do Oriente Médio, sobretudo o Hezbollah, que atuava dentro da Venezuela, tá? Nestor Reverol, Justo Noriega Pietri, Antônio Benavides Torres, Sérgio Rivero Marcano, Gustavo Gonçalves Lopes e Ivan Hernández Dallas. Ele também nomeou Diosdado Cabello, tá? Diosdado Cabello, Pedro Carreño e Fred Bernal como membros do Comando Antigolpe. Além disso, citou os comandantes da Polícia Nacional Bolivariana de 2014 e 2017, cujos nomes Carvajal não tinha em mãos na ocasião.
Nessas mesmas declarações, Carvajal também aproveitou a oportunidade para pedir clemência e, em suas respostas, acrescentou, abre aspas, gostaria de deixar claro que, como cidadão comum da República e deputado da legítima Assembleia Nacional de 2015, devo algo ao povo e, em honra a essa população, retirei meu apoio ao governo, fundamentalmente por causa de todas as atrocidades cometidas e da violação dos direitos humanos, como já mencionei. Fecha aspas. Lembrando que ele fugiu da Venezuela em 2017, que foi quando teve a repressão mais dura. Tem um vídeo muito famoso, pessoal, de um carro blindado atropelando as pessoas numa manifestação na Venezuela. É de 2017, tá? E depois, em 2019, foi pior. Mas isso daqui que ele tá falando, não sei, não vou julgar a consciência, não tenho como julgar a consciência de Elpódio Carvajal. Mas, de fato, em 2017, naquele movimento de repressão brutal, tá? Que nós tivemos, com vários assassinatos sendo cometidos, alguns, né, as vítimas chegaram a transmitir através do Facebook em live que estavam tentando se render, mas o regime queriam executá-las, né, ele abandonou, ele fugiu para a Espanha, depois acabou sendo preso lá em 2018. Tá? Hoje, Elpódio Carvajal está preso em Nova York. Desde a sua prisão, tem cooperado com a Justiça Internacional, acrescentando essas declarações ao seu depoimento perante o Tribunal Penal Internacional. No entanto, ele esclareceu que ainda há informações a serem fornecidas e não pode divulgá-las neste momento sem garantias de sua segurança pessoal. Abre aspas. Infelizmente, encontro-me em uma situação pessoal de perseguição política que me impede de prestar a colaboração que esta comissão merece. Anteriormente, Carvajal havia escrito uma carta datada de 2 de dezembro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nós também trouxemos para vocês aqui com exclusividade na época, denunciando as atividades de gangues como o Trem de Aragua e o Cartel de los Soles, e como elas supostamente usavam o narcotráfico como estratégia contra os Estados Unidos. Ele também revelou que, por 2 décadas, o regime teria enviado espiões infiltrados fingindo serem membros da oposição aos Estados Unidos, tá? E isso daqui também, né, entra como muitos dos refugiados políticos que vieram para cá foram enviados pelo próprio regime para se infiltrar na dissidência, principalmente ali na Flórida, no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos. Eu acabei de colocar para vocês, pessoal, o link aí no chat dessa matéria lá no nosso site, tá? No portal do PH Vox, onde você vai encontrar todos os detalhes, tá certo?